Já imaginou como foram os últimos momentos da mulher mais poderosa da antiguidade, Cleópatra? O nome dela evoca imagens de glamour, poder e um romance trágico com Marco Antônio. Mas a história do seu fim é muito mais complexa e fascinante do que a famosa lenda da picada da cobra. Vamos mergulhar nos dias finais da última faraó do Egito. Tudo começou com uma derrota esmagadora na Batalha de Ácio, em 31 AC. As forças de Cleópatra e Marco Antônio foram dizimadas pela frota de Otaviano, o futuro imperador Augusto de Roma. Essa derrota não foi apenas militar, foi o início do fim de um império e de um estilo de vida. O casal fugiu de volta para Alexandria, a capital do Egito, mas a sombra de Roma já os alcançava. Em Alessandria, a atmosfera era de desespero. Marco Antônio, devastado pela derrota e pela traição de muitos de seus aliados, mergulhou num estado de profunda depressão. Ele se isolou numa pequena casa que construiu junto ao porto, chamando-a de Timoneion, em homenagem a um filósofo grego que se afastou da humanidade. Enquanto isso, Cleópatra, sempre pragmática, tentava salvar o que podia. Ela sabia que a sua única esperança era negociar, mas com Otaviano, as chances eram mínimas. Cleópatra começou a fazer preparativos drásticos. Ela enviou seu filho mais velho, Cesarião, para o sul, na esperança de que ele pudesse escapar para a Índia. Ela também iniciou a construção do seu próprio mausoléu, um lugar grandioso para o seu descanso final. Mas este não era um mausoléu comum. Além de ser um túmulo, era uma fortaleza. Cleópatra começou a transferir para lá os seus tesouros mais preciosos: ouro, prata, pérolas, marfim, ébano e, crucialmente, ela também armazenou uma grande quantidade de materiais inflamáveis. Esta era sua apólice de seguro. Se Otaviano a capturasse, ela poderia incendiar tudo, privando Roma da sua maior recompensa, a riqueza do Egito, à medida que o exército de Otaviano se aproximava de Alexandria no verão de 30 AC. Código: o pânico instalou-se. As últimas tropas de Marco Antônio desertaram ou se renderam. A situação era insustentável. Foi então que o drama final começou a desenrolar-se. Uma falsa notícia chegou a Marco Antônio. Cleópatra estava morta. Desesperado e acreditando ter perdido tudo, ele decidiu tirar a própria vida. Pediu ao seu servo, Eros, para o matar, mas Eros, incapaz de cometer tal ato, matou-se a si mesmo. Então, Marco Antônio caiu sobre a sua própria espada. O golpe, no entanto, não foi imediatamente fatal. Enquanto ele agonizava, uma nova mensagem chegou. Cleópatra estava viva. Ela havia se refugiado em seu mausoléu com duas das suas servas mais leais, Icarmion, e selado as portas. Os soldados de Marco Antônio levaram até o mausoléu. Como as portas estavam trancadas, Cleópatra e as suas servas usaram cordas para içar Marco Antônio até a janela superior do monumento. Imagina a cena. Uma rainha puxando o corpo ensanguentado do seu amado para dentro do seu próprio túmulo. Ele morreu nos seus braços, um final verdadeiramente digno de uma tragédia grega. Com Marco Antônio morto, Cleópatra estava sozinha diante de Otaviano. O conquistador romano finalmente entrou em Alexandria. Ele queria Cleópatra viva. Ela seria a joia da coroa da sua parada triunfal em Roma. Um desfile humilhante pelas ruas da cidade, simbolizando a conquista do Egito. Otaviano enviou um dos seus homens para negociar com Cleópatra na porta do mausoléu, enquanto outros soldados usavam uma escada para entrar por uma janela e a capturaram. A rainha, ao perceber que estava presa, tentou esfiquir-se com um punhal, mas foi desarmada. A sua apólice de seguro de fogo e tesouro também falhou. Otaviano a manteve sob guarda no palácio. Ele a visitou pessoalmente. Relatos antigos, como os de Plutarco, dizem que Cleópatra, mesmo de luto e desgrenhada, não havia perdido a sua capacidade de encantar. Ela tentou apelar para a sua misericórdia, usando todo o seu carisma e inteligência. Mostrou-lhe listas dos seus tesouros, talvez tentando negociar a segurança dos seus filhos em troca da sua riqueza. Mas Otaviano permaneceu frio e inflexível. O seu objetivo era claro: exibi-la em Roma, percebendo que não havia esperança de clemência e que o seu destino era a humilhação pública. Cleópatra tomou a sua decisão final. Ela não seria acorrentada e arrastada como um troféu de guerra. Pediu permissão para realizar os ritos fúnebres de Marco Antônio, mas depois preparou-se para o seu próprio fim. Ela se banhá, vestiu as suas melhores roupas de rainha e desfrutou de um último banquete. E aqui chegamos ao famoso mistério: como ela morreu? A história mais popular, imortalizada por Shakespeare e Hollywood, E.A. Spide,
uma pequena cobra venenosa, trazida para ela escondida numa cesta de figos. De acordo com Plutarco, ela teria permitido que a cobra picasse no braço. As suas 2 servas morreram com ela. Quando os guardas de Otaviano arrombaram a porta, encontraram Cleópatra morta no seu leito dourado, vestida com as suas vestes reais. Iras estava morta aos seus pés. E Cármion, cambaleando, ajustava a coroa na cabeça da sua rainha, antes de cair morta também. Mas será que foi mesmo uma cobra? Muitos historiadores modernos duvidam dessa versão. Primeiro, seria difícil contrabandear uma ou mais cobras grandes, o suficiente para matar 3 pessoas. Além disso, a morte por picada de cobra pode ser lenta, dolorosa e nada digna de uma rainha que planeou cada detalhe do seu fim. Outra teoria, muito mais plausível, sugere que Cleópatra usou um veneno. Sendo uma especialista em toxicologia, ela teria acesso a uma mistura potente e de ação rápida. Alguns textos antigos mencionam que ela poderia ter escondido o veneno num pente de cabelo oco ou em outro objeto pessoal. Essa forma de morte seria mais rápida, mais limpa e, acima de tudo, mais controlada. Permitiria que ela morresse com a dignidade que tanto prezava. Independentemente do método, a sua morte foi um ato de desafio final. Otaviano ficou furioso por ter sido enganado, mas, talvez por um pingo de respeito pela sua coragem, permitiu que ela fosse enterrada com Marco Antônio, como ela desejava. O local exato do túmulo deles permanece um dos maiores mistérios da arqueologia até hoje. A morte de Cleópatra, em 12 de agosto de 30 a.C., código, marcou o fim da dinastia ptolemaica e o fim do Egito como um reino independente. O país tornou-se uma província de Roma. O seu filho Cesarião foi caçado e morto por ordem de Otaviano, que não podia arriscar ter um filho de Júlio César vivo como rival. Os seus outros filhos com Marco Antônio foram levados para Roma e criados pela esposa de Otaviano, Otávia, a mesma mulher que Marco Antônio havia abandonado por Cleópatra. Assim terminaram os dias da última faraó. A sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas o fim de uma era. Ela lutou com as armas que tinha menos inteligência, charme, riqueza e um espírito indomável menos contra o poder avassalador de Roma. No final, ela escolheu o seu próprio destino, transformando a sua morte numa declaração final de soberania. A lenda da cobra pode ser mais romântica, mas a verdade de uma rainha calculista que orquestrou a sua própria saída para escapar da humilhação é talvez ainda mais poderosa. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesta história fascinante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. 8 e próxima.